regulamentação é o tal do imposto seletivo, ou o tal do imposto do pecado, ou o tal de a gente dizer assim, caramba, que negócio é esse, professor? Tudo que seja prejudicial à saúde e ao meio ambiente, isso aqui não é algo muito aberto, não. Veja, o artigo 409 da Lei Complementar 214 é muito claro. Ele fala, eu vou instituir o imposto seletivo, que está previsto no inciso 8º do artigo 153, sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E aí, nesse momento, você para, olha para mim e fala assim, caramba, tudo que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente é algo muito aberto, é algo muito genérico, é algo muito difícil, inclusive de a gente dizer sobre o que é que pode incidir. E aí, de alguma maneira, a função da Lei Complementar 214 foi trabalhar isso, foi dizer o que é que seria algo prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. E aí eu vou tentar trabalhar com vocês alguns tópicos que são mais importantes e muito fruto de tabelas, para que você também fique muito claro sobre a regulamentação do imposto seletivo e como eu vejo isso aqui muito claro em provas e também a título de aprofundamento, beleza? Bom, primeiro aspecto, quando a gente trata do imposto seletivo, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que é algo que ele está, em tese, destinado a impedir um certo comportamento ou fazer com que algum comportamento ele seja evitado. Por exemplo, se eu vou incidir um imposto que, originariamente, a ideia dele era substituir o IPI, era a ideia, mas ele não teve essa ideia totalmente absolvida, porque o IPI foi mantido para os tributos, para as empresas que concorram com a Zona Franca de Manaus. O que o IPI aconteceu foi que ele teve a alíquota zerada. Mas se você concorrer com a Zona Franca de Manaus, eu vou incidir o IPI. Tá, qual é a grande finalidade e escopo desse imposto seletivo? Ele vai ser, no fundo e no íntimo, algo que tem um caráter extrafiscal. Ou seja, ele quer desestimular o consumo desses bens e serviços, promovendo a proteção social e ambiental. E aí, por isso, ele define nos seus anexos, né, e no artigo 409, sobre o que é que você vai pagar esse imposto seletivo. Veículos, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, açucaradas, bens minerais, entre outros. Então, quais são a categoria do que será implementado através do imposto seletivo? Aqui perceba que ele coloca veículos, se você comprar carros, você pode pagar imposto seletivo, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, concursos de prognóstico, isso aqui é bem interessante, e fantasy sport. Então, assim, é como se ele olhasse para isso e falasse, olha, isso aqui são coisas que, na minha visão, são prejudiciais ou à saúde ou ao meio ambiente. Professor, como assim? Veículos, provavelmente meio ambiente, né? Embarcações aeronaves também, produtos fumígenos, a sua saúde, bebidas alcoólicas, açucaradas, a sua saúde, bens minerais, aí ele já, enfim, colocou alguma coisa ali que ele acha que pode ser prejudicial ao bem ambiente, né? Extração. Concurso de prognóstico, ou seja, concurso de vício, né? Eu quero jogar, enfim, jogos online. Ele acha que isso é prejudicial à saúde. Então, assim, perceba que, além do aspecto, a gente vai ver quantitativo, o aspecto do que é que ele elege que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente foi feito aqui. Tanto que a gente tinha algumas coisas que estavam originalmente no projeto, depois foram tiradas e por aí vai. Por exemplo, armas, né? Armas e munições. Teve um grande debate, Câmara, Senado. O pessoal queria colocar que a pessoa que comprasse arma seria alguma coisa prejudicial sobre o meio ambiente. Depois tiraram isso aqui, né? Mas vamos lá. Aqui você vai pegar a ideia sobre quando se considera ocorrido o fato gerador. Então aqui são as categorias, né? Alguns serviços específicos aqui, ele vai destrinchando isso aqui nos anexos exatamente quais são as atividades. Quais são as principais características fundamentais que a gente vai ver aqui agora? A incidência do imposto seletivo ela é única. O imposto incide uma única vez sobre o bem ou serviço. Está lá no artigo 410. E é interessante que, se ele só incide uma única vez, se ele não incide em cascata, isso é uma informação relevante, ele não gera créditos fiscais. Ele não gera créditos fiscais para operações futuras, nem permite que você se aproveite de créditos anteriores. Isso aqui é uma característica que eu entendo e reputo como muito relevante. Não é pouco não, muito relevante. Quem é que administra o imposto seletivo? Não tem nada com o IBS, não tem nada com estados e municípios. Quem administra é a Receita Federal, tá? Por quê?
porque ele é um tributo de competência da União. Então, perceba esse cuidado, não tem nada com o IBS. O imposto só incide uma única vez, ele não gera tributação em cascata. Beleza? Vamos aprofundar um pouco mais, falar um pouco sobre esse imposto seletivo aqui. O imposto seletivo, novamente, ele é de competência da União, ele tem um caráter extrafiscal. Eu quero que você perceba que a finalidade dele não é arrecadatória. Primordialmente não é arrecadatória. O escopo é proteger coisas que sejam prejudiciais à saúde, cobrar de maneira mais específica, produtos que promovam o impacto ambiental, os veículos, ou alguns serviços mesmo, feito, por exemplo, concursos e prognósticos. E aí, quais são os bens que estão sujeitos ao imposto seletivo? Então, você vai ter ali, por exemplo, a questão dos veículos. Só que ele vai colocar algumas exceções, esses veículos. Poxa, os veículos, eles não vão pagar, de certo modo, imposto seletivo se, por exemplo, esses veículos eles estejam associados a uso operacional das Forças Armadas ou dos órgãos de segurança pública, né? Por quê? Porque nesse caso aqui ele está percebendo um caráter realmente de uma exceção à incidência do imposto seletivo. Perceba também que a gente tem sobre as aeronaves e embarcações a mesma coisa. Se você está comprando uma aeronave para Forças Armadas ou para órgãos de segurança pública, não tem incidência de imposto seletivo, isso também se dará para as embarcações, tá? E aqui é interessante porque tem alguns códigos aqui, eu não acho que isso aqui vai cair em provas, ou é só mais para trazer aqui os códigos dos anexos, né? Eu coloquei aqui os tabacos, então ele vai colocando charuto, ele vai colocando o cigarro eletrônico, várias coisas, né? As bebidas alcoólicas, então ele vai colocando até as classificações de quais bebidas alcoólicas estão lá, então licor, cachaça, vinho, né, cerveja. Então é somente para que você tenha a ideia de quais são essas águas, né, gaseificadas, né, que sejam os refrigerantes, vamos dizer assim, isso porque, de certo modo, tem impacto ali na obesidade, né? E aí, consequentemente, você tem outros minérios e o que é que está sujeito ao imposto seletivo. Então, as loterias e os jogos de azar, eles têm incidência de imposto seletivo. Os jogos de fantasia, onde vocês montam times virtuais, né, baseados em atletas reais, você também está sujeito a imposto seletivo. No fundo, essa categoria ela faz com que o governo ele possa revisar esses códigos, né? As grandes características fundamentais que eu acho que são bem importantes primeiro, a gente perceber que ele é um imposto seletivo que tem uma incidência única, que ele veda aproveitamento de crédito, então, diferentemente do IBS, que ele incide em cascata, e a gente viu as normas gerais, a gente viu essa ideia de quando é que eu vou aproveitar crédito, quando eu não vou, quando é bem de uso e consumo pessoal, esqueça. Aqui a gente não fala de gerar crédito, você não pode aproveitar. Por isso que não há geração de crédito. Essas três características, elas são as características assim fundamentais do imposto seletivo, tá? Essa característica diferencia ele do ICMS e do IPI, que adotam a ideia de não cumulatividade, porque no ICMS e no IPI, eles já presumem que há uma incidência em cascata. Aqui você não está presumindo isso aqui, tá? Nós temos ali a competência da Receita Federal, no artigo 411, para administrar e fiscalizar, e também ele fala do contencioso administrativo, que vai ser regulamentado pelo Decreto 70.235. Quando é que tem os momentos que ocorre o fato gerador? Então ele vai falar, velho, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto seletivo no primeiro fornecimento. Essa aqui é a regra, tá? Primeiro fornecimento. É a regra geral do imposto seletivo. Ah, mas se eu comprei algo em leilão considera-se o momento em que você arremata o leilão. Ah, e se eu fiz uma transferência não onerosa? Considera-se o fato gerador ocorrido no momento da transferência não onerosa de um bem que foi produzido. Ah, se eu trouxe isso aqui para o ativo imobilizado da minha empresa, no momento em que você trouxe o ativo imobilizado. Então ele vai colocando ali o momento em várias etapas, inclusive na extração mineral, né? No momento em que você extrai o mineral, considera-se ocorrido o fato gerador. No momento em que você consome o bem, no momento em que você fornece um serviço, no momento em que você importa, então ele vai destacando, né? Que é o exemplo prático de uma mineradora. Se ela retira o ferro, nesse momento em que ela faz a extração, ela está sujeita à prática do pagamento do fato gerador neste exato momento. Beleza? Bom, o que é que são hipóteses
de não incidência do imposto seletivo, tá? Isso aqui é interessante porque o artigo 413, ele vai trazer essas hipóteses em que a gente não incide. No fundo, isso aqui até decorre também da própria Constituição Federal. Mas ele vai falar, olha, operações com energia elétrica e com telecomunicações, elas não pagam imposto seletivo. Os bens e serviços que têm alíquotas reduzidas não pagam. Então, quando você pensa assim, gastos com saúde, plano de saúde, tudo que seja relacionado a coisas que você compra, cesta básica nacional, né? Então, tem um item na cesta básica nacional, ele não vai pagar imposto seletivo, porque ele tem uma alíquota reduzida, né? Então, ele quis colocar ali, prestigiar tudo que o legislador, de certo modo, reduziu a alíquota, não vai pagar nada relativo a, de certo modo, imposto seletivo. As justificativas, obviamente, né, são setores essenciais à economia, bem-estar social e também proteger alguns setores estratégicos. Tá? Então, a gente já viu a instituição, finalidade, bens e serviços, e a gente viu, de certo modo, quais são essas categorias que estão abrangidas e a gente viu também essas características fundamentais. Obviamente que nós temos um momento em que acontece, né, o fato gerador, só tentei trazer uma tabela para classificar. O que eu acho muito importante é isso aqui, né? Essa exclusão de operações com energia elétrica e telecomunicações, tá? Obviamente, as grandes críticas que a gente faz e que teve realmente foi da exclusão, né, das armas e munições, e além disso, gente que fala que houve, de certo modo, uma crítica quanto à exclusão dos caminhões, né? A exclusão dos caminhões de todas as hipóteses de incidência de imposto seletivo, quando você está ali dentro dos veículos automotores, e também a exclusão, a ausência dos agrotóxicos, né? Não incluíram a questão dos agrotóxicos no imposto seletivo, apesar de eles serem também prejudiciais ao meio ambiente, né? Então, há, de certo modo, ali um tratamento até privilegiado para os insumos agropecuários. E aí tem algumas características bem relevantes quanto ao imposto seletivo, que eu não vou fazer todo esse aprofundamento, deixo de leitura para você perceber desses impostos práticos, né? O que é mais importante, novamente, essas características essenciais para que a gente consiga fazer as primeiras impressões do imposto seletivo e você não erre, beleza? Isso aqui é muito importante. Show de bola? Ou seja, as críticas que eu fiz foi da ausência dos agrotóxicos, o tratamento privilegiado que existe para eles e a exclusão das armas e munições, né? Que tem muita gente que está criticando de você ter deixado de fora, mas deixa aqui só mais de aprofundamento para os senhores, beleza?